Dando sequência à aula sobre constitucionalismo, falávamos sobre constitucionalismo liberal, né? Uma forma de memorizar a evolução do constitucionalismo, e quando falamos em evolução do constitucionalismo, também falamos em evolução dos direitos humanos, tá? O lema da bandeira francesa, né? A bandeira da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, tá? A liberdade, então, da bandeira, essa palavra liberdade, ela tem a ver com a primeira fase do constitucionalismo, que é o constitucionalismo liberal, em que buscava-se somente limitar o poder estatal. Perfeito? É isso, simples assim. Então, essa limitação do poder estatal para proteger para garantir a liberdade das pessoas, principalmente da burguesia, né? A igualdade formal, tá? E a propriedade, que não fossem retiradas a propriedade de alguém de forma arbitrária, tá? Sem o devido processo legal. Então, nesse conceito aí de igualdade, falamos então primeiro a questão da igualdade. Naquela época, nessa primeira fase do constitucionalismo, eles pensaram somente numa igualdade formal. Todos são iguais perante a lei, que é o que está lá, inclusive reproduzido na nossa Constituição Federal, no artigo 5º. Todos iguais perante a lei. Então, mas pensem bem, todos são iguais perante a lei. Não poderiam ter uma determinada classe, como a nobreza, que fosse privilegiada. Todos deveriam ser tratados da mesma forma. Qual seria a consequência dessa igualdade formal básica? Que pessoas pobres, principalmente os pobres que estavam saindo do campo, né, em direção às cidades para trabalhar na Revolução Industrial, né, quando começou, para trabalhar nas fábricas têxteis, principalmente, né, aquele pobre que à época não existia sequer idade mínima para trabalhar. Uma criança, as crianças, por exemplo, eram utilizadas para trabalhar em fábricas de carvão, e elas porque elas acessavam locais que adultos não conseguiam, né? Dentro das minas de carvão. As pessoas morriam, essas crianças morriam por inalarem aquele pó do carvão, né? Não existia, também dentro dessa liberdade, suposta liberdade aí, que foi criada, né? Liberdade econômica, não existia do liberalismo econômico mesmo, deixa acontecer de qualquer forma, o importante é o lucro, direito trabalhista, por óbvio. Então as pessoas trabalhavam 10, 15, 20 horas por dia se tivesse que trabalhar, se o patrão quisesse, né? Não existia direito previdenciário. Se a pessoa perdesse um braço trabalhando numa fábrica, substitui aquela pessoa como se fosse uma máquina por outra, e aquela pessoa vai para a rua, azar dela, né? Então, essa é uma questão, então, do liberalismo econômico desenfreado, que, de certa forma, nos Estados Unidos ainda segue muito essa prática, né? O que causa uma desigualdade social muito grande. E dessa igualdade que ela era uma igualdade de forma de tratar os iguais de forma desigual. Tratar os desiguais de forma igual. Isso causa desigualdade, tá? Já falarei mais sobre esse aspecto em breve, tá? E a propriedade, que era o grande realmente ali no constitucionalismo liberal, era proteger a propriedade da burguesia, principalmente, tá? Então era uma liberdade, eles tinham então uma liberdade contratual, econômica, total. Essa era a grande missão deles, né? E daí, isso aí eu estou falando do século XIX. No século XX, na sequência, é óbvio que essa massa proletária iria se revoltar, né? Iria se revoltar, então surgiram autores ali que já no campo da sociologia, né? Eu não vou entrar no mérito, digamos assim, que justificava doutrinariamente essa revolta do proletariado. E nós chegamos então numa segunda fase que se chama constitucionalismo social do século XX. Um século após, tá? Constitucionalismo social. Os países ali começaram a perceber que precisava o Estado, não bastava o Estado deixar de agir, não, eu fico inerte aqui e a economia se autorregula. A desigualdade foi tamanha, foi tanta injustiça que aconteceu, que no século XX as constituições começaram a se adaptar, porque perceberam que o vilão não era mais a nobreza, o vilão passou a ser a burguesia.
para uma grande massa da sociedade, né? Para a grande massa da sociedade. E então as constituições começaram a evoluírem e garantirem direitos sociais para as pessoas. Então começou a ter uma atitude proativa do Estado. Começaram então a ser instituídos direitos sociais nas constituições, como carga horária máxima, né, de trabalho, proibição de trabalho de criança e adolescente, né, descanso semanal remunerado, férias, 13º, né. Aqui no Brasil nós temos a Constituição de 1934, que é um grande expoente, né, da era Vargas ainda. Temos duas constituições que devem ser memorizadas, pelo menos o nome, né, delas, para as provas que são muito cobradas, são a Constituição de Weimar, de 1919, e a Constituição do México, de 1917, que são constituições, então, sociais, é uma segunda fase. Tá? Lembra do lema da Revolução Francesa? Liberdade e igualdade. O constitucionalismo social, ele buscou gastar, digamos assim, consagrar a segunda palavra da Revolução Francesa, da bandeira. Igualdade. As pessoas materialmente, então, de fato, existir uma certa igualdade. Para que existisse uma certa igualdade entre as pessoas, não bastava o Estado ficar inerte, o Estado precisaria intervir para garantir os direitos sociais. Foi o que aconteceu na nossa Constituição de 1934, tá? E tivemos depois outras constituições horrendas depois da de 1934, inclusive do próprio Getúlio, da Constituição de 45, né? Fora as constituições da Constituição da ditadura militar, que não, né? Mas a de 34 é algo bem... É uma Constituição que deve ser citada junto com as duas Constituições que eu falei, estrangeiras, né? O professor José Afonso da Silva cita algumas observações aí a respeito da questão da igualdade, da diferença de igualdade material e formal. Igualdade material é igualdade de fato, tá, pessoal? É uma sociedade menos desigual mesmo, que não existe essa diferença tão grande entre os ricos e os pobres, né? Basicamente, o professor fala o seguinte, ele fala o que o Aristóteles já falava, que é o conceito de igualdade material. O que é igualdade material? Tratar de forma desigual os desiguais. Então é uma coisa óbvia que uma pessoa que tem uma criança, um menor, sei lá, um adulto, que tenha que trabalhar o dia inteiro, um jovem, né? O dia inteiro para sustentar a família, para ajudar a sustentar a família, não tem as mesmas condições que um filho de uma classe média alta ou de um rico, que pode estudar em boas escolas, que tem um plano de saúde bom, né? Que pode se divertir, que tem acesso à cultura, né? Tá, pessoal? Não dá para comparar. Então, direitos sociais precisam ser inseridos como existe uma desigualdade entre essas pessoas, os pobres e os ricos, os direitos sociais, de alguma forma, tentam equilibrar um pouco essa balança e tornar essas pessoas mais iguais. Ainda assim tem muita desigualdade, a gente sabe disso. Então surgiram os direitos sociais como o direito à saúde, previsto na nossa Constituição de 88, por exemplo, né, para aquelas pessoas que não possam pagar um plano de saúde, não possam pagar privado, né, um médico, a saúde do próprio bolso. Nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, direito à educação gratuita, né, garantida para todo mundo, né, direitos sociais, direitos previdenciários, né, como aposentadoria, licença por invalidez, né, e por aí vai, tá, pessoal? Então, para conseguir dar... O objetivo, então, da igualdade material tenta dar... o país precisa intervir para que essas pessoas menos afortunadas consigam ter o mínimo de dignidade. Aqui a gente está falando de direitos humanos, tá? O constitucionalismo, a bem da verdade, é uma evolução da sociedade para melhorar os direitos humanos, para que toda a sociedade possa ter uma vida mais digna. Toda a sociedade, desde os mais pobres até os mais ricos, tá? Dando sequência, então, a gente estamos falando em constitucionalismo social, que é o segundo tipo de constitucionalismo, né? Liberdade e igualdade, ele quer prever a igualdade, século XX, tá? Nós temos aí, de certa forma, então, dentro de um Estado social que busca que as pessoas sejam uma igualdade social, os liberalistas extremistas, eles dizem assim, por exemplo, por que eu pago mais imposto
porque eu ganho mais, que é o princípio da capacidade contributiva, né, previsto lá na nossa Constituição Federal. Os que ganham mais pagam mais. Poderia ser mais, tá? Porque ainda não temos até hoje regulamentado, embora esteja previsto na Constituição Federal, ainda não temos a norma, a lei complementar que prevê o imposto sobre grandes fortunas. Não temos, pessoal. Nossa Constituição é de 1988. Poderia ser mais a questão da capacidade contributiva. Mas prevê a nossa Constituição Federal esse princípio. Quem ganha mais, paga mais. Mais imposto. E quem ganha menos, ou quem não ganha nada, tem direito a esses benefícios sociais que contribuem, então, para que os benefícios sociais sejam prestados para as pessoas pobres, né? Que é o caso do SUS, que eu acabei de falar, educação gratuita, tá? E, pessoal, falando sério, assim, eu sou um exemplo, eu ganho relativamente bem, né? Eu sou topo de carreira na polícia onde eu trabalho, sou classe média alta, dá para falar até que eu sou rico, dependendo das estatísticas aí, né? Mas eu sei que eu não sou, mas, estatisticamente falando, eu não me importo em pagar imposto dentro do meu salário, que eu pago 27,5%. Não me importo porque eu sei, eu vim da periferia. Então eu sou fruto de alguém que pagou imposto e me permitiu estudar numa escola pública, tá entendendo? E conseguir fazer uma faculdade pública e me formar. Então, tranquilo, essa é a questão da solidariedade social que a gente precisa, tá? É lógico, tá, pessoal, agora para concluir essa aula, então, da segunda fase, então, do constitucionalismo, que é a segunda fase dos direitos humanos também, coincide, por óbvio que um Estado que seja social, um Estado mais social, que é o caso do Brasil, fica muito caro para manter isso tudo, tá? Fica muito caro, porque precisa pagar um SUS muito caro, escolas públicas, né? Previdência social. Então, vai entrar uma próxima fase aqui que nós falaremos do neoconstitucionalismo. E dentro desse neoconstitucionalismo, para a próxima aula, nós falaremos da questão do ativismo judicial, tá? Mas eu posso resumir a história que o Poder Judiciário, então, para garantir esses direitos sociais, muitas vezes ele intervém. É o exemplo de uma pessoa que precise de um remédio que seja muito caro, né? O Poder Judiciário, em regra, ele manda a União, os estados e os municípios pagarem remédios para essas pessoas, justamente porque é o Sistema Único de Saúde, né? As pessoas têm que ser amparadas aí para a saúde, para ter uma saúde adequada, né? E só que a jurisprudência do nosso país já está caminhando aí num sentido de um equilíbrio, para não quebrar o país também. Isso é uma coisa que tem que ser pensada, né? Existe uma jurisprudência muito interessante aí, recente, do STF sobre, então, toda a questão de quem deve pagar ali os remédios, se é a União, os estados, os municípios, né? Como se dá esse pagamento, é uma jurisprudência muito densa e bem complexa, mas que já está norteando aí o Poder Judiciário e que foi feita aí em parceria com diversos órgãos aí, né, de saúde para o Poder Judiciário, então, criar essa jurisprudência no nosso STF. Então, para concluir, né, esses direitos sociais são caros. O Poder Judiciário arrancou, digamos assim, dentro do constitucionalismo, privilegiando aí, com razão, que as pessoas recebessem esses direitos sociais, né? Mas já está entendendo o Poder Judiciário que tem que ter um equilíbrio também, tá? Tem que conseguir chegar para que não quebre o país, né? Como um todo, tá, pessoal? É isso, então, até o momento. Vimos 2 fases do constitucionalismo. Temos mais 3 pela frente. Vimos constitucionalismo liberal, século XIX, constitucionalismo social, século XX. Tá bom? Obrigado, até a próxima.